Agora eu vou apresentar aqui, mas eu entrei de gaiato no grupo e acabei que sobrou para mim. Eu vou tentar dizer, isso me ajude, por favor, né? Então, quando eu cheguei no grupo, estava se discutindo o perfil do professor para trabalhar no sistema PAC, né, que é uma proposta de educação social. A palavra perfil, ela ajuda, mas ela é complicada, porque a gente pode cair assim num padrão, né? Aí está tendo padrão, está fora do padrão, então... Mas eu acho que talvez alguém que tenha alteridade, né? Alguém que é diferenciado, né? Que tem uma visão diferenciada, que tem uma autoridade, uma diferença para trabalhar um tipo de proposta assim, né? Então, aí foi levantado que tem pessoas que realmente identificam com a proposta, mas tem professores que vêm porque não quer trabalhar na escola tradicional, ou porque não está achando um outro lugar para trabalhar, e esse tipo de coisa. Mas que foi dito que os professores que trabalham aqui é um grupo muito bom, né? Que tem um compromisso. E aí eu levantei uma questão, que também o grupo também discutiu isso, se... foi dito também aqui pelo professor Roberto, né? Se a pessoa está falando, tem um discurso que trabalha com EJA, que para nós a EJA é um campo da educação social, né? Se ele está tendo uma prática da educação social, ou está reproduzindo aquela escola tradicional, conteudista, né? Transmissiva, linear, etc., né? Porque o risco é muito grande, porque se ele não tem uma reflexão da própria prática, ele acaba reproduzindo, né? E foi esse método que excluiu, né, o sujeito que está aqui hoje, né? Essa escola tradicional, né, conteudista, etc. Então, mas foi dito pela Cida, né, que o próprio recuperando aqui, ele reconhece esse professor, se ele tem alteridade ou não. Como o Fusap é um cara muito presente, um pedagogo da presença, então eles vão atrás do Fusap e falam, esse professor está por fora, esse cara não tem nada a ver, essa e eles falam, viu? Pois é, ué. Isso é um X9, hein? Então, aí a Cida falou, não adianta também o professor querer impor aqui uma metodologia que não seja participativa, que tenha escuta, né? Que tenha uma presença. Então, tem a própria relação que regula esse professor, né? Pela participação, pelo método aqui que é trabalhado. Mas, de toda forma, foi colocado que é necessário uma formação, uma capacitação. E aí vem a questão da sistematização, né? Aí a Cida também, mais uma vez, falou assim, e a universidade? A universidade, nesse trabalho em rede, que tem que nos ajudar a sistematizar, né? Todo o conhecimento que está sendo produzido. Realmente, o nosso trabalho, né? Eu, o Roberto, outros professores que estão aqui, de sistematizar, né? Essa prática. Aí eu disse para elas, assim, muito rapidamente, que como que a gente sistematiza? Através de registros, né? Qual tipo de registro? São vários. O material didático, as fotografias, a produção, enfim, o registro de campo, né? E a ciência estuda aquilo que repete. Nem tudo que repete é objeto do nosso estudo, depende do projeto de estudo. Porque a repetição mostra uma tendência do fenômeno, né? Por exemplo, quem está fazendo leitura por remissão, da forma que é colocada aqui, está tendo melhores resultados no Enem. Esse é um indicador que a gente persegue, né? Então, vamos estudar como que é essa leitura, como que é essa remissão, como que a gente vai investir nisso. Então, a universidade trabalha com isso, com essa sistematização. E aí, na educação social, se adota uma metodologia, Paulo Freire, mas que tem da praxis, né? Que é ação e reflexão. O professor vai para a sala de aula, vai fazer um trabalho coletivo, volta, registra, senta com os colegas, pode sentar e deve também com os educandos e discute. Está acontecendo isso, rolou isso, a relação foi essa,
o conteúdo indicou isso, e volta para a prática, né, de uma forma mais aprofundada, mais reflexiva. Então, aí vocês estão vendo que a organização didática, né, da educação social já tem uma diferença, que é um momento para os educadores, professores sentarem, né, e discutir a sua prática com o colega. E nessa reunião, pode e deve ter presença de uma comissão de educantes para ajudar a construir isso, né? Então, isso também foi colocado. Agora, foi até eu que levantei, da mesma forma que tem que ter um perfil, uma alteridade para ser educador social e educador social, não é qualquer professor universitário também que vai chegar aqui, né, e ter um perfil, uma alteridade, né? Porque estão sendo produzidas teses, dissertações sobre a PAC, mas a devolução disso. Bom dia. Vários de vocês têm procurado a mim e o Walter com a pretensão de fazer mestrado, doutorado, coisas assim, né? A gente se esmerou durante anos em sistematizar a prática de pesquisa em pedagogia social, né? Eu publiquei 350 pesquisas de mestrado e doutorado. Eu faço esse mapeamento no país periodicamente. Isso daqui, por exemplo, prática de pesquisa em pedagogia social, não é invenção nossa. Nós trouxemos esses pesquisadores, analisamos as suas práticas e vimos se era ou não prática de educação social. Não fomos nós que fizemos, nós só procuramos identificar o que as pessoas efetivamente fazem. Então, não é essa perspectiva de colocar o estudante universitário para fazer a sistematização do trabalho de vocês. A lógica com que a gente trabalha na pedagogia social é o professor pesquisador. O professor, ele é o pesquisador da sua própria prática. Tá? Então, o registro sistemático de tudo aquilo que faz, a discussão, a reflexão disso, é que constitui o material de pesquisa do próprio professor. Seria imprudente trazer pesquisador de fora para pesquisar a sua prática. Você tem que ser o pesquisador da sua própria prática. Mas para isso você precisa orientar o seu trabalho por um certo rigor metodológico. Você precisa ter registro do que faz. Tá? Então, tenha a curiosidade de ler, porque quem quer trabalhar comigo e com o Walter precisa ler isso. Está vendo aí? 300 reais na primeira, 300 reais. Autografado. 300 ou 3 mil, então tem que falei. Então, outra questão. Walter, só que eu acho que é importante você colocar, né, que aquilo que a gente sempre fala nos APACs, como que você trava ou aperfeiçoa as pessoas que querem vir para cá. E aqui é um campo fértil, né? Muito fértil. Então vem os evangélicos, vem pescar aqui, né? Vem católico, vem todo mundo, vem estudante, etc. Então a gente faz um trabalho. Primeiro, a gente para trabalhar aqui, tanto professor como voluntário, todo mundo tem que ter profissionalismo. Não adianta só querer vir, né? E aí a gente fica travado nisso. E aí como que você trabalha? Então todo ano a gente dá curso. Nós vamos começar agora depois do carnaval, curso de voluntário até junho. Que é falar da metodologia, como é que é trabalhar com preso. Aí muita gente vem, no meio do caminho, metade vai embora, né? Isso é pra mim, né? Que a gente, né, segura a onda. Vem muito estudante que quer 40 horas, aquele negócio todo que você sabe, né? Então nós temos que trabalhar isso muito, e temos trabalhado, e sobra-se pouca gente no final. Porque as pessoas vêm em busca de uma coisa ou outra. Mas assim, nós sempre procuramos trabalhar com profissionalismo. Cuidar de preso não é brincadeira, né? Porque achar que vai ganhar um lugar no céu, porque não vai não, vai ganhar inferno, né? Então, tem que trabalhar isso muito com voluntário, com professor, com todo mundo. Então nós trabalhamos isso assim, sabe? Como nós falamos desse perfil, né, que nós trabalhamos com ele, nós já tivemos alguns professores que não dava mais, né? Você sabe, por exemplo, é até meio esquisito isso, mas as relações, né? Já teve professor que ficou apaixonado por presos. Não tem problema, nós não somos contra o amor.
Mas aí você não vai trabalhar mais aqui. Aí vai casar naquela capela bonita, de graça, e eu e a Cida é padrinho, né? Madrinho, padrinho. E arruma. Tem suíte, tem tudo isso. Mas não vai dar para ficar aqui trabalhando com preço, senão, sabe, desmoraliza, né? Então são essas coisas que nós temos que trabalhar com eles, que é perfil, como é que funciona isso, né? Isso vai para ir para as pesquisas também. É cheio de gente que vem fazer pesquisa no mestrado, doutorado, né? Pode vir, não tem problema. Mas a gente tem que ter um certo trabalho, por que quer isso, como que é e para quê, né? Porque eu sempre falo, né? Principalmente na área da religião. Né? Tem muita gente que falou, gente, pelo amor de Deus, divide aqui, o presídio está ali, lá tem 800 presos, vai ajudar lá, vai debaixo da ponte, vai não sei onde, entendeu? Não é só na PAC, é porque é bonitinho, está pronto, tem disciplina, né? Então nós temos que ficar rígido e vale para as outras APACs, né? Para o juiz, para o promotor. O doutor Hernani uma vez estava com raiva, né? E falou assim, eu quero agora definir quem visita a PAC. Eu falei assim, aí está difícil. Eu vou definir para pôr uma ordem de quem vem cá visitar, né? Eu falei, não, aí deixa nós damos conta disso, né? Entendeu? Então acho que são coisas importantes falar aqui para vocês que são de APACs, né? Como é que é o processo, né, desse tudo. Me empresta que só um pouquinho. Nós vamos para o debate ou vamos apresentar? Não, é rapidinho, só complementando isso aí. É a questão do perfil, né? Eu acabei de chegar com um grupo que me pediu para acompanhá-los no presídio. E eles ficaram muito impressionados quando eu falei das normas que a gente passa aqui na PAC, Fusato. Então, essa questão do perfil, além de ter todo esse lado que vocês estão levantando do educador social, ele é também construído pela instituição. E aí eles ficaram muito curiosos em relação a essas normas e da gente também sair desse encontro com uma comissão das APACs para a gente poder estar falando a mesma língua, viu, Eleni? Uma alternativa importante para construir trabalho em rede intersetorial, interdisciplinar, por exemplo, são esses grupos, né, intersetoriais, e tem a rede interna, a rede externa. Então, nesse grupo, né, de discussão para reflexão da própria prática entre os professores e as professoras, é possível construir interdisciplinaridade. Porque eu vou perguntar, o que você trabalha em português? O que você trabalha em geografia? O que você trabalha em história? Como que eu vou trazer o seu texto de história para a minha aula de português? Né? E aí, quando você estiver dando aula de português, você fala, lá em história, vocês estão discutindo isso, né? Eu estou sabendo. Então, vamos trazer um texto de lá. Então, uma escola que eu conheci, que são poucos que trabalham de forma interdisciplinar, tem reunião de professores toda semana. Né? Aí foi a Cristina que levantou a questão da gestão. A gente está falando do professor, da educadora, do educador, mas como que é possível acontecer educação social no ambiente, né, de uma instituição? Depende da gestão. Então, tem essa figura aqui fantástica, né? É o Fusato, não sei se é uma fusaca ou é um fusato, mas que gosta de uma fusaca, né? Conhece o termo fusaca? É um termo mineiro, né? Fazer turbulências, é isso? Com alegria? Pois é. O educador social ensina com alegria e com firmeza, né? Então, essa personalidade, né, diferenciada, excepcional do Fusato faz diferença, porque, como o colega lá disse que trabalha aqui, ele é um pedagogo da presença, né? Ele faz a pedagogia da presença. O funcionário que trabalha aqui falou, ó, se vai acontecer uma horta, você pode saber que o primeiro a chegar é o Fusato. Se vai construir algum prédio, você pode saber que de manhã cedinho o Fusato está lá esperando, está ali junto com os camaradas, discutindo o trabalho, né? Você faz muito essa pedagogia através da atividade do trabalho. Então, a gestão também é importante, né? Não é só o perfil do professor, mas o perfil do pesquisador que vem aqui, o perfil do gestor, o perfil do juiz, né? O Luiz Carlos também, eu já conheci ele lá na PAC Santa Luzia, é um cara diferenciado também. E a gente pode contaminar o judiciário, pode contaminar a universidade, né? A gente tem essa capacidade de afetar. Bom, o que eu lembro é só isso, não sei se eu fui fiel ao grupo, se alguém quiser complementar alguma coisa.
Isso já é as propostas, não é isso? É. Isso. Eu vou falar um pouco, eu acho que está ótimo, é isso que eu quero que, por exemplo, nós vamos preocupar, que eu chamo de formação do professor, pode chamar isso? Né? Formação dos educadores nas APACs ou nos presídios, que nós ampliamos. Então nós temos que criar, né, esse grupo, e aí você colocou muito bem, nós vamos chamar o tribunal, os juízes, como é que seria, a FEBAC, todo mundo, e criar um grupo que, né, faz capacitação desses professores. Sei lá se vai ser presencial, com cartilha, como é que vai ser isso, né? Nós podemos caminhar dependendo das pernas, né? E fazer essa capacitação para essas pessoas, né? É aquilo que você está falando o tempo todo. O professor que vai trabalhar com preso tem que ser diferenciado, né? Se vai ganhar mais, se vai ser efetivo, como é que vai ser? E nós podemos elaborar com um grupo de pessoas, juntos com a universidade, a PAC, todo mundo, entendeu? E fazer isso. Eu acho que isso é um caminho muito bom, né? E fazer isso mais rápido, porque aí nós vamos capacitar quem vai dar aula nos presídios. Quem vai fazer a gestão. Quem vai fazer, né? Porque por outro lado, eu conversava com a Eleni de manhã, nós, né, enquanto gestores das APACs, nós temos que reunir e provocar esses presidentes, vocês dão um jeito, entendeu? Põe o pinto na mesa, vão trabalhar, né? Enquanto gestor, de fazer a APAC acontecer, como nós não queremos ficar vendendo, mas como exemplo nosso, pode ser, que também falta muita coisa, não é isso? Mas o presidente se inventa, então tá, nós vamos reunir os presidentes, os gestores, né, pode ser, e aí eu sempre falo do presídio também, que eu acho que é importante, né, os gestores dos presídios, né, através da Secretaria de Educação, que estão aqui da SEAP, mas a educação, cadê a Tiana? Foi embora, Tiana? Não. Estou te vendo. Ah, você está aí, né, então, vocês entenderam? Porque nós provocamos o ano passado um curso, um encontro, né? Foi legal. E a gente viu o tanto que deve isso, né? O tanto que é precário. Essa questão, por exemplo, cadê o rapaz de Sete Lagoas, né? Que é o professor, a escola é lá dentro também, igual a nossa, não é isso? São dois endereços, isso. Na unidade funcional e o outro na PAC. Isso, mas a maioria das escolas, o endereço lá do lado de fora que vem, ao contrário. A nossa nós criamos dentro do sistema prisional, mas por quê? Eu era superintendente, então, mas não vai estar cheio de superintendente nas APACs, né? Então tem essas coisas. Nós temos que criar normas, o tempo que eu estou escutando você o tempo todo, criar normas para esse povo. É um público diferenciado para trabalhar. E aí vai na gestão, vai na formação do professor, né? E nós vamos implementando o restante. Aí vai ficando legal, mas isso é a longo prazo, com tempo, e a gente querer, é isso. Sobre esse não vai querer que o ano que vem está tudo pronto, não, que não vai estar não. Não, é claro. É porque, só para explicar um pouquinho, porque o ano passado, Olha a hora. em novembro, oi? Ah, sim. Novembro nós tivemos esse encontro com as APACs, que foi o diretor da escola, o diretor da APAC, que mais? Os pedagogos e os isso. Foram mais ou menos 4 pessoas de cada APAC, né? Foi mais ou menos isso. 96 participantes. E nesse encontro foi muito bom esse encontro, e nós tiramos ali, né, tudo que eles queriam em relação à APAC, principalmente essa parte de designação, né, porque eu acho que tem, e o documento também, que vai ser o OSC, por ser, eu não entendo muito não, mas eu fico lá junto com o convênio, o pessoal do convênio, então eles falam que tem que ser, através do OSC, tem que ser com cada APAC, né? Mas nada impede da gente fazer um documento único, verifica o que for, né, legal para todas, e aí depois só as numerações que sejam o número de alunos e tal. Fusato, do aspecto da formação dos educadores, se quiserem começar de imediato, do aspecto da formação dos educadores, para não partir do zero, vocês têm um bom parceiro que muitos de vocês conhecem aqui, o Geraldo Calimã. Tá?
Ele é pró-reitor na Universidade Católica de Brasília, um padre salesiano, é o primeiro pedagogo brasileiro formado na Universidade Salesiana de Roma. Ele preparou lá um curso para as organizações assistenciais católicas. O curso está pronto. Tá? É só fazer os entendimentos com eles, pode ser semipresencial ou presencial, mas o curso está pronto. Tá? É uma forma de aproveitar o que outros parceiros já fizeram. Que bom, você falou dele, eu não sabia por onde ele andava, eu fui para Paróstia junto com ele na época, entendeu? Fui salesiano também, então que bom que eu achei ele, olha aí. Aqui, é só para fechar um pouco as nossas discussões e mesmo tentando traduzir, né, o que característica seria essa do gestor, do professor, do profissional, que pode ser um psicólogo, um assistente social. E ficou aqui uma reflexão sobre uma proposta que eu estou traduzindo como um eixo norteador, que é o eixo ético-político. É um eixo que vai, dele é o ponto de partida, porque ele casa com aquilo que o Roberto disse, da pessoa se imbricar, né? O que é ético, né? O que é político, de que lugar que eu vou falar, né? Para eu poder estar neste lugar. Eu acho que esse eixo, ele perpassa todos os profissionais. Obrigado, Cristina. O grupo 2 pode se preparar para vir aqui à frente. Isso. Nosso grupo era relacionado à educação social e educação de jovens e adultos, só para o termo correto. Educação de jovens e adultos e educação social. Bem, nós discutimos alguns pontos e aí nós trabalhamos de maneira a colocar aqui alguns desafios. Os primeiros objetivos, apontar questões sobre a educação social, como as avaliam e como elas podem sistematizar conhecimentos. Então partimos, né, da importância de considerar o saber do outro, de buscar práticas que componham o saber entre os recuperandos ou sentenciados com os educadores. Entre um dos desafios, nós avaliamos que adequar o material didático, metodológico da EJA convencional ao sistema prisional e o APAC. Buscar uma postura equânime do professor e o educador a considerar o perfil e a aptidão da turma e promover o protagonismo estudantil. Em conjunto, a adequar o material didático ou metodológico, temos uma sugestão no sentido de encaminhamento, de envolver e aproximar as editoras para a produção desse material didático, buscar o fortalecimento metodológico do educador entre aprender, apreender e compartilhar para além do conteúdo. E aí, no sentido das estratégias para a mobilização na construção da Rede Nacional de Formação em Educação Social e Prisões. E aí, no sentido de um encaminhamento que construímos no grupo, que seria promover em conjunto com as instituições de ensino presentes um curso virtual de formação de educação social e, se possível, compor a comissão de início nesse espaço. E aí temos alguns destaques. Não, antes de dois destaques, eu incluí aqui uma observação por minha conta, que é contemplar a participação de funcionários das equipes técnicas das APACs, para além de professores, mas os profissionais com essas equipes, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, para que a gente tenha uma composição mais ampla nesse grupo de trabalho que se pretende desenvolver hoje. E aí temos dois destaques também, que é a reserva de no mínimo 10% da carga horária da matriz curricular destinada à educação, destinada à curricularização da extensão de pesquisa.
e o destaque para a resolução 07 de 12 de 2018, que trata da curricularização da extensão de pesquisa. Gente, só para complementar a fala dele, porque essa discussão foi feita lá no grupo e a gente elegeu um relator, né? Eu estava como mediadora do grupo. A ideia é a seguinte, muito se falou ontem sobre a questão do educador social. E aí, será que não existe, né, um direcionamento ou uma formação? A gente pensou assim, nós somos 9 universidades, por que a gente não pode juntar as 9 universidades dentro da proposta de construir a rede? Então, via rede, cada universidade disponibilizar um módulo lógico que isso construído, né, coletivamente dentro de um projeto político e pedagógico discutido de forma transversal e integrada. Por que a gente não podia, a princípio, começar a oferecer módulos de educação à distância, módulos na formação, e seriam módulos para o Brasil inteiro, quer dizer, cada universidade formaria uma rede uma rede de universidade dentro do sistema dessa rede ABAC, do sistema, né, dos apenados. A responsável pela centralização seria a rede, mas ela teria o apoio das universidades na produção e que essa produção fosse integrada, tanto com os professores da própria rede, os assistentes sociais, né, as pessoas que trabalham, que a gente conseguisse construir uma formação que fosse uma formação que abordasse todos esses sujeitos dentro do processo. E não teria problema uma universidade ser o espaço que alocasse esse curso, seria só emblemático, assim, eu digo, porque ela forneceria a infraestrutura, poderia ser qualquer uma das 9, e dentro dessa estrutura nós teríamos as universidades que estariam colaborando. E aí entra a questão dos 10%, a professora foi... tá aqui. que seria os 10%, que ela trouxe uma questão que foi muito importante, que foi decidida em dezembro agora, que no mínimo cada universidade vai ter que dedicar 10% da sua extensão, 10% da sua carga horária para a extensão dos trabalhos, no mínimo 10% para a extensão. Claro, aí ela vai explicar melhor para a gente. Quer dizer, aí a gente teria um envolvimento da universidade guiado pelo fórum, né? A gente podia pensar num fórum, de uma rede que se instituiria enquanto fórum, que poderia ter uma força, né, maior. Qual seria o fórum, o primeiro encontro mineiro de educação de jovens e adultos, teve lá? Quem sabe a gente não pode tentar o fórum que vai ser para as escolas regionais e a PAC. Seria uma possibilidade. Né? O ideal é que a gente saísse, o professor Herbert até, né, muito bem colocado, falou que o ideal seria que a gente saísse com pelo menos um representante de cada universidade, que pudesse fazer essa representação de cada instituição, já para dar o pontapé inicial. Gente, só complementando também a equipe, agradecer a oportunidade, né, isso. Bom, sobre a curricularização da extensão, que é o que nós discutimos lá. A gente, há 2 décadas, né, o movimento extensionista brasileiro vem lutando para que se garanta, que se formalize, né, resoluções, leis com as diretrizes da extensão. Nós conseguimos avançar em alguns documentos, mas faltava isso. E, finalmente, em dezembro do ano passado, a resolução 07, que eu gostaria que vocês também lessem. É uma resolução pequena, fácil de ler, traz um conceito bastante amplo e evoluído, eu chamo, de sala de aula, e traz e garante para nós resolução 07 de 12 de 2018. A resolução do MEC.
Ministério da Educação. Ela é ligada exatamente às questões da curricularização da extensão no ensino superior. Ela trata das diretrizes da curricularização da extensão no ensino superior. E ela prevê o mínimo de 10% da carga horária da matriz curricular daquele curso. Não é da disciplina, é da matriz curricular. Também não é atividade complementar, é parte da carga horária e, portanto, vamos dizer assim, solicita que as universidades, as instituições de ensino superior, elas se organizem para construir essa metodologia da curricularização, que é uma indissociabilidade ensino e extensão efetivamente. Então, lá na Paraíba, antes mesmo dessa resolução sair, nós já iniciamos uma metodologia de trabalho, né? Essa metodologia que a gente chama de imersão em unidades territoriais de vivência, ela traz ela se encaixa completamente nessas diretrizes, no conceito de sala de aula, e ela está sendo vivenciada de forma experimental. Várias universidades, vários institutos do Brasil a querem, por conta exatamente da riqueza que ela é, mas a gente está pedindo um tempo para nós, Instituto Federal da Paraíba, para que a gente possa, nós já validamos a primeira etapa da metodologia, estamos validando a segunda e vamos validar a terceira. A primeira etapa consiste em todo um cuidado de levantamento de problemas, de situações, de desafios, de contextos comunitários locais. Esses problemas, desafios, né, a partir das potencialidades existentes, nós vamos estar identificando parceiros que são... Você não está sendo muito da temática daqui? Mas o que eu quero colocar é que, a partir dessa metodologia, nós temos uma experiência concreta também de educação social, certo? E aí a gente pode estar trazendo a proposta que o grupo trouxe de considerar essa resolução, que já é um documento legal, para também fortalecer o movimento da educação no sistema prisional. Quem permite um comentário, por favor? É que quem está chegando agora nessa discussão precisa recuperar um pouco a memória dessas lutas, desses movimentos, né? Existe uma Associação Brasileira de Educadores Sociais, né, que faz encontros periódicos, encontros bastante relevantes, bastante importantes. Existe uma Associação Brasileira de Pedagogia Social que reúne 25 universidades brasileiras. Né? Então, esses espaços de discussão, ora da universidade, ora dos educadores que atuam na ponta, eles existem. Um bom princípio de pedagogia social é criar sinergias entre o que já existe, e não a gente ficar criando redundâncias e duplicidades. É preciso conhecer essas práticas, essas experiências. Essas coisas já existem. Né? Eu gostaria de falar. A ideia não é criar mais um espaço de discussão. A ideia é o fortalecimento dessa rede aqui. A formação da rede. A partir do momento que a gente sai daqui com uma rede formada, um fórum formado, para essa discussão, acho que a gente, e também para contemplar o conhecimento que é produzido aqui dentro, voltado, quer dizer, a rede, não que não possa ter integração com esses outros espaços, de suma importância, até mesmo que andorinha sozinha não faz verão, a gente dizia o velho ditado, mas é juntar e aqui nos empoderarmos com esse propósito. Sim, não é um propósito da APAC, aqui sairmos daqui com essa rede, não é uma das proposições. Por que a gente não pode também sair dessa rede pensando em uma formação encabeçada por essas universidades e a gente trabalhar uma formação contextualizada? Então a ideia não é mais um espaço de discussão, é criar mais outro espaço que possa compartilhar com as ideias de todos que estão aqui, que de alguma forma vieram, que tão timidamente começou esse evento, né, a ser construído, e que a gente teve uma grande mobilização de pessoas que estão aqui, que eu imagino que elas estão interessadas.
né? Que elas estão a fim de começar alguma coisa. Eu imagino que aqui devem ter pessoas que estão envolvidas com esses outros espaços. E aí então a gente já tem uma grande troca. A ideia eu acho que é o fortalecimento mesmo e não a criação de mais um espaço. Me parece que o professor colocou mais em função do que eu estava falando da metodologia. E me permita, assim, até um pedido de desculpa, se for o caso, eu coloquei um exemplo do que nós estamos vivenciando, que não é fácil. E não é fácil por quê? Porque a gente mexe na complexidade, gente, não é só uma questão de trabalhar a estrutura administrativa dos ensinos, não é só... e pessoas que estão lá fora, que não estão, por exemplo, dentro da complexidade nutricional, imagina aqui dentro, né? Então, se lá fora nós trabalhamos com as vaidades humanas, né, com atributos como, por exemplo, donos de saberes, e que os professores necessariamente passam a não ser mais donos de saberes e sim contributivos com a coordenação da relação de saberes. Isso é algo bacana, bom demais, e que, como disse a companheira Estela, a contribuição do grupo 2 foi dizendo, olha, a gente precisa fortalecer esse cálculo. E para isso a criação do fórum, para isso a parte que você colocou aqui, ou seja, tudo. Estejamos com coragem para fazer isso. A gente precisa botar o bloco na rua. Exatamente. Obrigado, professora. Agora é o grupo 3. Quem gostaria de participar comigo aqui? Alguém quer falar mais alguma coisa do grupo 2? O grupo 3 teve um probleminha, porque a gente teve a presença do professor Roberto, e aí, claro, né, gente? O nosso ficou melhor do que os seus. O grupo 3 discutiu a formação e a prática docente. Você quer falar aí? Desculpa. Vocês me perdoem, mas no meio de tantos professores, às vezes a gente se perde. Eu só não entendi a proposta do grupo 2. É muito legal, uma lei, né, que nos ampara a desenvolver esse trabalho integrador, de troca e de respeito aos saberes já existentes. Aí eu vou só acrescentar alguma coisa da discussão muito rica, por sinal, com o professor Roberto e também com Estela. O que eu percebo é, já existe uma associação de educadores sociais muito bem montada, né, em nível nacional, o que é ótimo. E o que eu percebi pela colocação da Estela foi que o movimento aqui é meio que pegar a prática e transformar em uma coisa curricular, né, vamos dizer assim. E nada impede que os dois caminhem juntos. Que se a gente tem problemas em eventos como esse, é exatamente, ou você vai para um evento que só discute e na prática não sai nada, ou você vai para um evento que é muito prático e completamente dissociado de resoluções, de associações, de movimentos organizados em termos de legislação, vamos dizer assim. O que eu vejo aqui de fora, mas me metendo aqui, é exatamente algo muito rico aqui e muito incomum, que é você ter as duas frentes. Então, como eu vi a discussão crescer, eu só gostaria de colocar que me deixa muito feliz ver que nós temos os dois lados aqui, porque isso pode trazer um produto bem prático, não dissociado das regulamentações. Então, é uma fala muito mais de parabéns e de entusiasmo. Eu acho que a gente pode sair com um produto muito bom daqui. As APACs, coordenadas pela FEBAC, por nós, pelas pessoas que estão envolvidas no problema e pensadoras das soluções, a gente precisa já pegar o que está pronto, que já existe, não é inventar de novo a roda, mas fazer essa coisa ser animada, ela acontecer, a gente se colocar a trabalho. Então, como quem falou aqui, né, o corpo técnico, as pessoas que trabalham nas diversas APACs e também na FEBAC, que a gente possa trocar mais trabalho, mais proposta. Então, não é criar novas pesquisas, novos caminhos, mas usar os caminhos que já foram abertos, né? Entender as demandas. Entender as demandas e entender também que na educação social a gente não tem que trilhar pelo caminho
posto ou imposto pela educação formal, pelo sistema educacional do Estado, oficial, mas que a gente levante outros saberes, como o professor falou, né? Intersaberes, altersaberes, né? Como é que a gente pode entender que a formação ela precisa de uma certificação? Tudo bem, mas o mais importante é o empoderamento, né? É trazer a pessoa para poder lançar a mão de mais potencialidade, né? Para ela ser mais plena naquilo que ela quiser fazer na vida dela, né? Então, houve uma sugestão de congregar as APACs para suprir as outras APACs. Então, pensando, né, as APACs que têm um melhor desenvolvimento educacional, que tem uma melhor prática dentro dessa educação social, né, compreendida pela educação mais ampla, mais plena, mais aberta, né, congregar as outras e ir além de São João del Rei, por exemplo, com material didático, com outros suportes. A vantagem aqui é ter um preso mais escolarizado, né? Então nós recuperando aqui em São João del Rei, ele já tem um acúmulo. Então quando eu trouxe o Lucas aqui, a intenção era mostrar isso, né? Já existe, né? O Lucas veio lá de uma outra cidade, que tem um acúmulo menor do que aqui, e ele vai voltar com uma perspectiva, ele vai lá incomodar a turma dele, né? Podemos fazer isso aqui está parado, essa ferramenta ninguém usa, quem sabe a gente pode fazer essa ferramenta funcionar novamente, e aí da gente poder movimentar os mecanismos, né? Instituir uma rede como laboratório não é instituir uma rede, é aproveitar desta rede e fazer nela um laboratório para a produção, por exemplo, de materiais para suprir e incentivar outros, né? Eu comecei a escrever na hora, então tem algumas anotações que eu preciso ler e elaborar com vocês, né? Mas, por exemplo, a gente está numa região aqui em São João del Rei, que nós temos a Universidade Federal aqui, temos a Universidade Federal de Ouro Preto, temos a Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte e quantas outras. Então, todo lugar que nós temos uma APAC, a gente pode pensar qual é o relacionamento que a gente faz com as universidades. E por que a universidade? Por que a Universidade Federal? Porque eles têm a chancela de certificar saberes, de certificar conhecimentos. Então, se para o professor Roberto, por exemplo, ter lá um certificado de conclusão do segundo e do terceiro grau, foi muito difícil do ensino médio, do ensino médio, foi muito difícil, porque ele teria que fazer vários testes, vários livrinhos que ele tinha que ler e testar, que ele sabe o que está dentro daquele livrinho. Por uma outra via, na universidade, ele pode participar de uma banca de professores que vão inquiri-lo, indagá-lo, né, e ele demonstrar que ele tem um conhecimento. Então existe um instrumento na universidade que chama Certifique, que uma pessoa pode ser certificada como um conhecimento, se ela demonstrar que o tem. Então, é como se fosse um atalho para a gente poder abrir caminhos, né? O professor Denner, da Universidade Federal de São João del Rei, sugeriu um objetivo concreto da gente produzir um material didático para instruir e distribuir para os outros. Ou seja, foi falado no nosso grupo também, quem sabe a gente pega a experiência aqui da parte onde nós estamos e a gente comece a produzir materiais aqui. E esses materiais podem ser produzidos, por exemplo, fora daqui também, mas aqui, com a experiência daqui, com o ambiente daqui, videoaulas, começar a produzir materiais. Então a gente venha pessoas que possam descrever, que possam pegar experiências, até colar experiências, né, gente? Colar faz parte, não tem problema nenhum, né? Foi falado na abertura, né, que está liberado a cola, né? Foi institucionalizado, né? Então, pegar, gente, colar o que tem sido feito de bom e fazer aqui. Isso aqui foi feito lá em São Paulo, é um outro estado, uma outra realidade. Fazer na nossa realidade e tentar replicar nas outras APACs. Não é inventar, olhar, o nosso caminho é muito difícil. De repente, ter uma experiência aqui, eu tenho uma experiência aqui em São João del Rei, que a gente pode
levar adiante, né? Essa rede não pode... importante, gente, essa rede que se pretende, ela não pode ser uma propaganda da APAC de São João del Rei. Já está dito que a APAC daqui é muito boa. Ponto final. Ela tem que ser uma coisa horizontal, promotora de saberes onde precisa. Então não é uma propaganda de uma APAC como se as APACs fossem isso, né? A gente tem que ir para a realidade e pensar, peraí, o que essa APAC pode colaborar, né? Essa APAC tem uma relação boa com a universidade, o que essa APAC pode ensinar para a APAC de Lafayette, por exemplo, pegar lá em Ouro Preto e também melhorar a comunicação deles com o lado de lá. Então, essa rede não pode ser para fazer propaganda, mas uma rede de produção de material de forma colaborativa, recebendo professores e enviando professores e recuperando-os. Essa troca, né? A professora Eleni falou do Cristiano, da APAC de Sete Lagoas, né? Quando ele disse que a gente precisa convidar mais pessoas e agregar mais pessoas. É aquilo que o professor Roberto falou de animar mais a rede, né? Então, parece que havia uma demanda reprimida para um encontro como esse. Então, já vai ter um outro dia 19, que já é semana que vem, um outro daqui a um mês ou dois. Quantos encontros a gente pode levar daqui para fazer na nossa APAC a partir de amanhã? Cada um de nós, né? Um novo encontro para despertar interesses. Parece que em novembro a FEBAC já tem uma data. Lá em novembro, então quando é essa data? É setembro? 24 de setembro. Marque, reserve essa data. O Cristiano falou também da gente diagnosticar o que nós temos em cada unidade. Então, já fica como tarefa de todas as APACs que se fazem presentes aqui hoje, e também nós vamos colocar isso para a FEBAC divulgar para as outras APACs, né? Para a gente fazer um levantamento de um diagnóstico de tudo que nós temos para a educação social em cada unidade. O que nós não temos ainda, né, é o trabalho em si. Foi a reforço do professor Roberto, né? A gente tem a rede, a gente tem as APACs, a gente tem a FEBAC. Nós somos uma fraternidade ou não somos? Que fraternidade é essa onde os irmãos não se falam? Então, o que falta é a gente ter um trabalho em si. Vejamos o núcleo daqui de São João del Rei, para compartilhar e unir as outras universidades, para qualificar professores, para produzir materiais. Por exemplo, o núcleo de vídeo, como eu falei, de produção de materiais. O que falta nessa rede, então, é a animação dessa rede. Muitas vezes é isso mesmo, né, gente? A gente está lá no nosso gabinete, fazendo aquele trabalho burocrático do nosso dia a dia, né? E a gente deixa de parar um pouquinho para molar o martelo, né? Molar o machado, né? Então a gente está lá cortando, já não corta tão bem mais, mas continua cortando, né? Peraí, nós precisamos parar de vez em quando e trocar com os colegas, né? Descobrindo, inclusive, que tem às vezes valores do nosso universo que estão lá subavaliados, subvalorizados, né? Muitos professores não estão nem ligados, como por exemplo é o método APAC. O método APAC de educação social. É bom também a gente levar a formação aos professores. Então, até que ponto a gente consegue, os professores que nós já temos, animá-los também para um mundo do trabalho. Então, tem os professores e tem os outros todos formadores, né? O nosso universo de educação social não passa apenas pela educação formalizada, mas todas as outras formas de educação, né? O professor Denner também lembrou do laboratório de educação e distância, de educação EAD, né? À distância, que aqui em São João del Rei tem um polo muito forte, ou seja, as outras cidades podem vir beber dessa fonte. Sobre a equipe da FEBAC, são cerca de 20 pessoas, aí ele estava contando para a gente, né? E a educação está dentro da valorização humana, mas ela própria, que seria a pessoa da educação na FEBAC, ela tem um outro cargo, ela tem um outro compromisso, ela tem uma outra agenda, uma outra responsabilidade. É como se a gente tivesse o ministro da educação cuidando também da agricultura.
de duas pastas, né? E aí a gente fala assim, não, mas a outra pasta exige prazo, exige uma burocracia, e aí a educação fica um pouco descuidada nesse ministério, mas a agricultura não, ela está cuidando, né? Então... Não, mas para isso eu tenho a ajuda dos universitários, né? Tem o Cruzado, tem a Thaís, tem o Cristiano, o Luiz Alberto, então eles sempre dão esse suporte nesses momentos. A FEBAC tem que ser mais ativa, né? Nós falamos sobre isso, né? O professor Denner também, ele lembrou da polêmica da educação na parte como um todo, né? Não devendo apostar tudo na escola, mas nessas APACs, né? Ele tem uma experiência as APACs têm uma experiência já de 40 anos, com muito bons resultados, independente da escola, né? Então, olha que interessante, quando a gente fala da APAC, quando as pessoas sabem da APAC e falam, nossa, a APAC é muito boa, ela não fala que a educação na APAC é muito boa. A gente sabe que é um processo, um curso educativo desde sempre, desde o início da APAC. Mas não é a educação que é o carro-chefe, né? Não havia escola aqui na APAC no início, né? A APAC orienta para o mundo, né? A prisão, infelizmente, nem isso, né? A APAC abriga também o semiaberto e não abriga apenas a escola, né? A escola não é a sua tônica, não é a sua prioridade. São os 12 passos, é toda uma metodologia, né? Que faz da APAC essa referência, né? O professor estava lembrando, pode até, professor, você pegar o microfone e falar sobre o patronato, sobre o conselho da comunidade e sobre a APAC, que faz um trabalho diferenciado no sistema jurídico, né? A APAC não é nem reconhecida dentro do sistema jurídico, né? Então, pensar que a gente tem um modelo de execução penal que não é reconhecido, né, na letra da lei. Por exemplo, o deputado estadual, né? Ele libera emendas parlamentares, né? Então, até que ponto que nós, da nossa cidade, temos um acesso aos deputados, temos acesso a essas pessoas que podem fortalecer a nossa PAC lá no nosso município, né? Isso é trabalho nosso? Ou é trabalho do FUSAP? Não, é trabalho nosso. Não é um trabalho só de uma pessoa, né? Nós temos que pensar que essa pessoa tem que ser multiplicada, replicada, não apenas por ela mesma, né? Mas por nós que vamos atrás dessa postura que ele tem, né? Dessa militância que ele tem, né? Então, as universidades, por exemplo, podem fazer bem o papel de captar recurso e desenvolver projetos autônomos de pesquisa e extensão, processos chancelados, né? A APAC está sujeita, por exemplo, muitas vezes ao humor do governo, né? Então, se o Zema aqui em Minas Gerais for com a cara da APAC, a gente vai ser ajudado. Mas vai ser ajudado como? Vai duplicar o número de vagas na APAC? Vai enfiar mais o dobro de pessoas aqui dentro? Ou não? Vai vir, vai conversar, vai perguntar qual que é a demanda, o que nós precisamos. Muitas vezes, quando um governo fala que vai ajudar uma política, às vezes o que ele faz é atrapalhar, né? Poxa, em São Paulo, por exemplo, eu vou pedir até para o professor Roberto retomar isso aqui, né? Foi feito 20 centros de ressocialização, né? Só que eles tiveram que, a sociedade civil, que topou, né, conversar com o Estado para poder fazer isso, esses 20 centros, eles tiveram que fazer um combinado com o governo, né? Como é que foi a experiência, professor? Que a experiência nasceu a partir de uma APAC que existia, tá? Como todas as demais que são livre e autônoma organização da sociedade civil. Quando se viu a possibilidade de o Estado fortalecer o trabalho da APAC, o Estado exigiu contrapartidas. E as contrapartidas tocam em 3 pontos essenciais do modelo APAC. Um é abrir mão da questão doutrinária religiosa em nome da laicidade. O Estado não pode patrocinar uma ou outra religião. Tá? Segunda, abrir mão do trabalho voluntário para adotar um trabalho profissional, de funcionários técnicos profissionais contratados e remunerados, né? E o terceiro, que era para viabilizar o financiamento. O Estado repassaria a APAC um determinado valor, mas o Estado colocaria um gestor dentro da unidade.
Tá? Em troca, o que nós exigimos era que o Estado construísse 20 prédios específicos só para isso, mini prisões. E o Estado aceitou e concordou, e assim foi feito. E esses 20 prédios existem até hoje. Né? Então, a tutela do governo, a parceria do governo, significa ter que negociar e abrir mão de algumas coisas que talvez as pessoas não queiram abrir mão. Tá? Então, o que a gente tem insistido aqui seria preservar a autonomia da PAC e buscar outros meios de captação de recursos, outros meios de fortalecimento. Tá? Tá. Posso emendar uma coisa? Então, do que o Renan estava se referindo, eu vejo a oportunidade aqui de esse grupo ajudar a tirar do papel uma das belas intenções que ficou escrita e não foi efetivada até hoje. Quando se elaborou de 2010 a 2012 os planos estaduais de educação em prisões, que tinha a tutela do governo federal por parte do MEC e do Ministério da Justiça, ficou acordado que o MEC financiaria em cada estado brasileiro, em cada região, nas 5 regiões, um laboratório de material didático para a educação em prisões. Tá? De preferência operado pelas universidades. O desenho do laboratório foi feito, mas não foi implantado. Né? Mais uma atribuição, uma cobrança para você. Dada a situação privilegiada que tem esta PAC aqui em relação a todas as demais, tá? Questão de infraestrutura, de recursos humanos, tudo mais, se a PAC instituísse aqui um núcleo de produção de material didático para as outras APACs, com a colaboração das universidades. Tem 3 universidades aqui que são muito bem avaliadas no MEC, tem um bom conceito, as 3. Tá? Então, e universidades que têm cursos na área de comunicação, de linguística, de editoração e tudo mais. O que permite a profissionalização dos internos aqui na produção desse material. E esses laboratórios estão prontos no MEC. O que não tem se apresentado é quem da sociedade civil ou das universidades aceite implantar e operar um laboratório dessa natureza. Mas, então, como a rede já existe, a FEBAC está aí, que capilariza, que organiza essa rede, animar essa rede seria esta APAC aqui, dadas as condições privilegiadas que tem, subsidiar as demais APACs de material didático pedagógico, campo de estágio, de formação, sobretudo a partir de um núcleo ou um laboratório de produção de material didático para o trabalho das demais APACs. Essa é a ideia. E eu ajudo nisso, tá? Nosso grupo 4 terminar, então é isso, né? O que a proposta do professor é que a gente se fortaleça como sociedade civil, cada um de nós, não como empregados, mas como sociedade civil fortalecida, não dependendo tanto não dependendo tanto do Estado, né? 0 para mim. Grupo 4, por favor, gente. Então, gente, olha só, a proposta é que a gente se empodere, que a gente se fortaleça e não dependa tanto do patrão, né, ou do Estado, né, que a gente consiga fortalecer nossos pares, né? Por favor, Marcos. Renan, não só quando você falou da questão do reconhecimento de APACs, né, nós temos aqui no Estado várias leis que reconhecem, inclusive, com política pública, incluindo no orçamento e tal, né? E a nível federal que você não tem, e essa semana, não sei se vocês viram a semana passada, que ele falou na FEBAC, o Luiz Carlos, né, que é daqui que participa, de estar colocando no Conselho Nacional de Penitenciário, né, essa questão das APACs, inclusive de financiamento, né, que foi legal, que estão começando a fazer isso, tá? Tem uma lei que está lá,
para ser colocada, mas até hoje não foi votada no Congresso, que é falando disso, agora o Conselho está assumindo isso. Viu, Roberto? Eu concordo com você ajude, viu? Tá bom? Concordo. Rebato também. Concorda, você concorda? Eu concordo. Eu reservo a minha suíte lá que eu vou voltar. Bom dia, eu sou do grupo 4, Trabalho e Inclusão Social. Meu nome é Marluce, eu venho do Tocantins, eu sou analista no sistema prisional lá, mas lá nós não temos APAC, né? É um sonho, é um desejo. E aí o nosso... Não sei se a gente vai ter alojamento, né? Então, os nossos presídios estão super lotados. E isso é porque o nosso público é bem pequenininho. Bem, o trabalho e inclusão social. Então, a nossa tarefa seria apontar questões sobre educação social, como as avaliam e como elas podem sistematizar conhecimentos. Isso é um dos objetivos. O segundo, pensar em estratégias para mobilização na construção da rede nacional de formação em educação social e prisões. Eu não sei se nós atingimos os objetivos, mas o que o nosso grupo conseguiu discutir foi o seguinte: para a gente trabalhar a questão do trabalho e a inclusão social, seria a gente trabalhar a individualização da pena. A CTC, ela propõe isso, né? A Comissão Técnica de Classificação, que está na LEP, ela propõe que a gente faça o projeto individualizador da pena, ou seja, classificar cada detento que entra no sistema para saber qual que é o projeto individualizador da pena para ele, ou seja, ele faz parte dessa construção. Que dentro do nosso mercado, né, de empregabilidade, a gente chamaria isso de perfil profissiográfico. Seria qual que é o perfil da pessoa que eu vou empregar, né? O que eu vou exigir dela? E para nós seria identificar as habilidades e competência de cada detento e identificar possibilidades, considerando o tempo de permanência desse detento no sistema, na instituição penal e a sua formação escolar. Por exemplo, eu não posso ficar ofertando cursos para um detento se ele vai ficar 1 ano, 2 anos, eu tenho que ofertar, mas ofertar dentro do tempo que ele vai permanecer dentro da instituição. E saber também quais são as habilidades e competências dessa pessoa. O que ele traz, o que ele aprendeu lá fora. E aqui ontem foi falado que até para cometer crime tem um aprendizado social, né? Então, até quando eles têm esse desenvolvimento, esse trabalho deles, eles têm um conhecimento social sobre isso, né? Então, a gente também aponta que a gente tem que envolver a sociedade nessa discussão. Quem que vai ser os nossos parceiros para a gente poder empregar essa pessoa? Eu vou desenvolver o projeto individualizador da pena para ele. Vou desenvolver as habilidades e competências que ele tem para ele aplicar isso onde, né? Então teria que se fazer um levantamento da territorialização dentro do contexto que está a instituição, dentro do contexto aonde o detento está inserido. Qual é a necessidade de empregabilidade, né? Quais são as necessidades locais? Então, fazer esse levantamento primeiro. Que tipo de empresa, que tipo de indústria que a gente tem e quais são as necessidades dessas indústrias. Como que eu posso fazer a formação, o desenvolvimento dessas potencialidades dos nossos detentos para poder sair daqui e fazer a sua inclusão no mercado de trabalho. Necessidade de mercado, empregabilidade, né? Ou seja, a gente tem que identificar quais são as necessidades de mercado e a necessidade de empregabilidade. Em contrapartida, fazer essa formação direcionada, né, com o projeto individualizador da pena. Eu tenho quantas pessoas que eu preciso formar, quantas pessoas vão permanecer no sistema 6 anos, quantas pessoas vão permanecer 4 anos. Ele tem qual formação escolar?
né, junto com essa formação do trabalho, né, da empregabilidade, a formação técnica, a gente também tem que ver qual que é a formação escolar que ele trouxe. Ele só tem o ensino básico, né? Ele precisa desenvolver a sua formação no ensino fundamental, médio. Então seria todo esse levantamento que teria que se fazer. Então seria a formação direcionada em conformidade com o projeto individualizador da pena versus necessidades locais, intra e extramuros. Ou seja, se ele está no regime fechado, como que eu posso desenvolver habilidades e competências e quais eles já têm para que ele possa trabalhar dentro do próprio sistema, dentro da própria instituição e chegar próximo às penas, né? Quando ele estiver em liberdade condicional, o que eu posso fazer para que ele possa trabalhar lá fora e preparando essa trajetória. Envolver o sistema S, né? Todos esses sistemas podem ajudar a instituição na formação, na oferta de cursos. As escolas técnicas também podem ajudar. E a gente apontou o SEBRAE no sentido da gente também desenvolver o empreendedorismo. E aí a gente também discutiu sobre São João del Rei, ele não está na rota de turismo, né? Tá? Eles falam, né? Mas quando a gente vai fazer um pacote, não se fala. Mas é Tiradentes. Então, o que a gente poderia fazer em São João del Rei para potencializar o turismo? Para que ele seja mais visto, no sentido da rota, né? É uma cidade histórica, mas o que ela tem para oferecer? Pois é, mas vamos pôr isso em evidência, né? Eu só estou citando como exemplo, tá? Eu não conheço nada de São João del Rei. Trabalhar a educação financeira com esses detentos, né? Para que eles saibam gerir recursos e valorizem o que eles ganham. Desenvolver, então, para quando a gente tem que finalizar com a sistematização do conhecimento, né, da pedagogia social. Então a gente sugere um produto final, que seria desenvolver uma metodologia em formação e emprego apoiado. Ou seja, essa pessoa, ela está na APAC, mas ela sai para trabalhar. Nós preparamos ela para trabalhar numa empresa. Mas como que está sendo o desenvolvimento dela lá na ponta? Ela está sendo satisfatória para o empregador? Ela está apresentando dificuldades? E aí seria esse apoio. A instituição ainda continua apoiando essa pessoa no seu sucesso profissional, na sua inclusão social. Essa foi a nossa proposta. Bom, essa visão individualizada aí, ela tem um lado interessante que vê o sujeito como um sujeito diferenciado, né? Mas pode cair numa armadilha liberal, que o liberalismo é assim, o fracasso é individual e o sucesso é individual. Aí você cai na meritocracia. Então tem que tomar muito cuidado com essa individualização, cai na meritocracia, né? O discurso meritocrático, que é uma tradição do pensamento ocidental, né? Assim, ao mesmo tempo que é importante ver o sujeito, né, com uma subjetividade social pessoal distinta, também não pode assim, individualizar tanto, mas é só isso que eu queria chamar a atenção. E outra questão também é que a gente está preocupado em preparar o trabalhador, mas não, e o empresário, né? O empresário, ele não está preparado para receber. O grande sofrimento que eu vejo na PAC de Santa Luzia, principalmente quem está no semiaberto, é não encontrar vaga de trabalho, nem para servente de pedreiro. Olha que fala assim, onde você mora? Eu moro na PAC. Mas que lugar que é esse? A PAC? Ah, é um sistema prisional. Ah, você é preso? Eu vou conversar com a direção e tal, e não chama, né?
Então, assim, tem um grande preconceito, né, quem é egresso do sistema. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho em rede, porque, sinceramente, eu trabalho com a PAC, com o sistema prisional, só como pretexto para mudar a sociedade. Eu sei que a mudança do sujeito depende da mudança da sociedade. Eu não tenho esse olhar individualizado, fragmentado, essa ilusão que mudando o indivíduo a sociedade vai ficar legal, entendeu? Isso é besteira. Então, o que a gente vê é um grande preconceito, né, dos empresários. Não, esse empresário que você está falando não existe. Né? A gente tem que fazer um trabalho muito grande de sensibilizar, e eu sou a favor de cotas para ingresso do sistema, né, para ter chance de trabalho, né? Então a gente tem que fazer esse movimento aí em rede, né? É só isso. Esse aí, o Minas pela Paz, ele aí. Fala aí um pouquinho. São várias situações aí, sabe, Udi? Eu acho que eu concordo ao preconceito, eu até comentei isso ontem. Eu lembro que em 2009 nós conseguimos aprovar uma lei, nós estudamos o Brasil todo, inclusive com o apoio do pastor lá de São Paulo, Roberto, o pastor, ele até falou sobre essa questão de cessão de egresso semiprisional também, mas uma lei que não saiu do papel, porque em 2009 estava lá, cada egresso contratado, a empresa recebe valor de 2 salários mínimos, através de uma subvenção, um orçamento do Estado. Mas em 2009, 2010, ano eleitoral, não pode passar por questões governamentais, mas que a gente percebeu que estávamos num momento de mercado extremamente maravilhoso. Então, a gente usava aquela máxima, mercado aquecido, preconceito vencido, porque havia contratação de egresso semiprisional, mas principalmente da construção civil. Eu quero esse cara mais longe de mim. Então a gente tinha uma questão muito complexa, porque a gente percebia daqueles presos mais qualificados tinha dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho. As mulheres então nem se fala. Então, o que a gente percebia também nas questões das qualificações, e é isso que o grupo estava falando, se você não pensa na questão do mercado local, das possibilidades, é frustrante para todos, mas também só isso não resolve o problema. Eu lembro que teve uma capacitação de operador de torre de amostragem para trabalhar mineração em Nova Lima, mas as empresas justamente, poxa, que isso? Trabalhar com preso? Nunca. Mas aí está aquela máxima ali. Eu estou convencido que falta muito um trabalho de mobilização. Vem trazer as empresas para conhecer uma realidade de uma PAC, para conhecer uma realidade do sistema prisional. Isso, porque os benefícios são enormes. Aqui tem a questão dos 3/4 salário mínimo, mas é importante levar o empresário para conhecer aquela realidade, conhecer as potencialidades. E aí, finalizando, eu acho que essa questão lógico, vale a pena pensar no cara que vai ficar 30 anos ali na unidade prisional, mas uma coisa que a gente aprendeu até com a questão do Sistema S, nós trabalhamos com a entrada do SEBRAE no ano passado na PAC de Nova Lima, justamente para pensar na perspectiva o seguinte, olha só, igual foi comentado com outro grupo aqui, é como a gente consegue fazer com que as APACs, principalmente, não tenham tanta dependência do governo do Estado, porque às vezes o convênio fica lá 3 meses sem vir e eles rebolam. Então, nas APACs tem as unidades produtivas. Tem lá a padaria, tem a costura, tem uma infinidade. Aqui na PAC São João del Rei você vai ter vários exemplos. Mas assim, como que eles podem fazer com que essas unidades produtivas possam gerar renda, principalmente, lógico, tem o recuperando, mas principalmente para a PAC replicar para os recuperandos. Porque isso acontece, tem a PAC que tem unidade produtiva que repassa o quê? Não vou pagar um salário para o recuperando, não, nós vamos ter uma fonte aqui de receita aqui que a gente vai trabalhar para o recuperando, para a família, inclusive para as vítimas. Então, eu lembro que quando nós fomos trabalhar com o SEBRAE, nós trabalhamos num lugar que é complexo dentro da PAC, que é a tal da laborterapia.
Porque você vai... não, porque nós queremos que a unidade prisional comum fique longe, né, as ideias que estão fazendo lá daqui. Porque na laborterapia ele vai ter que pensar, mas poxa, na laborterapia então é inconcebível o camarada começar a fazer palitinho de picolé. Tem que ser feita uma coisa diferente. As APACs todas fazem a comercialização dos produtos da laborterapia. Agora, como é que é feita essa produção? Vai lá, vende, não tem questão de comercialização, de onde está isso? Então, o que aconteceu? O Sebrae veio e fez uma quebra de leitura. Falou, olha, o que está sendo feito na APAC, aí colocou de Nova Lima, mas muitas APACs nesse contexto, não é artesanato, é manualidades. Então fazer com que, o que o Sebrae, a proposta dele, poxa, vamos trabalhar a realidade local, o que acontece lá em Nova Lima, o que acontece em São João del Rei. São João del Rei tem aqui os móveis rústicos, que é forte na região, é o trabalho da região, mas fortalecendo isso também a identidade do próprio, recuperando o próprio preso ali. Então eu concordo, mas eu vejo que tem que ser feita uma coisa, pode ser a longo prazo, começar a trabalhar o empreendedorismo. Muitos aqui são empreendedores, poxa, olha o que eles fizeram em questão de droga, isso aí tem que movimentar uma série de situações, mas é trabalhar justamente isso, focado, trabalhar a questão da costura, na época a gente tem um curso de pesponta aqui, questão da realidade das comunidades locais, é isso. Só para complementar, né, essas últimas falas, né, no nosso grupo 4, né, falamos da metodologia do emprego apoiado, né, que é uma metodologia que surgiu, né, no âmbito da empregabilidade da pessoa com deficiência, mas tem muitos elementos, né, de analogia, né, que estão em comum, né, entre a condição, né, da pessoa recuperanda, né, e da pessoa com deficiência, na relação não apenas do balanço das próprias competências e habilidades adquiridas ou já possuídas pela pessoa, mas da capacidade de colocar elas em prática no trabalho, porque exatamente tem esse trabalho de mão dupla, né, que é essencial fazer, não apenas com a pessoa que estamos, né, reabilitando, né, pela sociedade, mas também com o mundo lá fora. O mundo lá fora, a empresa está pronta para receber essas pessoas, né? A pessoa com deficiência muitas vezes se consegue o emprego, é o tadinho que por piedade é empregado, mas muitas vezes é uma pessoa com elevadíssima competência, etc. Então, uma rede, para concluir, uma rede, né, de educadores sociais, acho que deve ter também esse objetivo de adquirir, aprofundar e sistematizar conhecimento e prática, né, do emprego apoiado. Tem uma metodologia que combina perfeito. Eu só queria fazer um comentáriozinho rápido sobre isso, que eu conheço um trabalho de um pesquisador da Unicamp que está fazendo a formação e os apenados têm que fazer o estágio nas empresas. E numa conversa informal com ele estava me falando que a maior dificuldade deles é justamente encontrar empresas que queiram tê-los como estagiários. Então, assim, esse é um novo... sim, eu acho que é importante botar o bloco na rua, também na rua literalmente, mas eu posso até entrar em contato com ele e ver como que eles conseguiram, o que foi feito, mas eles tentaram fazer isso em Campinas, que é uma cidade grande, e não foi fácil eles encontrarem empresas que recebessem os apenados como estagiários. Mas também na década de 90 não foi fácil conseguir empresas. Não, eu não estou falando que é impossível. A única coisa que eu estou querendo te dizer é que essa experiência, o professor quer falar, essa experiência é uma experiência do ano passado, e a gente estava conversando e ele falou que não foi uma coisa fácil. Não estou falando que é impossível, estou falando que a gente pode tentar, mas antes de pensar numa estratégia dessa, ela tem que ser muito bem elaborada, porque senão a gente não vai ter estágio para eles.
É isso que Olha, foi feito um mapeamento, o SEBRAE, SENAI, a Federação das Indústrias tem conhecimento, porque eles pediram para fazer esse levantamento. Pode-se baixar gratuitamente na internet um livro com o título O que as empresas podem fazer pela reabilitação do preso. Foi a forma de apresentar o sistema prisional às empresas, pequenas, médias e grandes, e tem exemplos de empresas que fazem isso. Tá? O livro é gratuito, é só baixar na internet. Quer dizer, é um material que está pronto para difusão, é só ter acesso. Só completando, Roberto, tem o livro do Pastore, sobre contratação de egresso no seu nome. Mas só comentando, mais uma coisa rápida para vocês. A gente estava batendo cabeça em relação à questão de qualificação, na educação. O que a gente começou a perceber é que muitos egressos, muitas pessoas que passavam pelos cursos de qualificação, uma série de ações dentro do prisional, na hora de irem para a entrevista de trabalho, iam completamente despreparados, porque não havia uma preparação para o mercado de trabalho. Então, eu lembro que eu estou até procurando aqui a pessoa do Senac, o Senac começou a fazer essa preparação para que as pessoas, Ana Roberta, para que as pessoas soubessem fazer currículo, posicionamento no mercado de trabalho. Obrigado, Edez. Desculpa, gente, que o nosso horário está no final. Eu só quero fechar a nossa apresentação e fazer uma resposta para o professor Walter. Né? Se a gente não fizer o projeto individualizador da pena, não nessa perspectiva neoliberal, a gente não vai saber o que esse detento traz, o que ele sabe. Porque se torna em vez de educação social, se torna em responsabilidade. Vou dizer por quê? Porque quando você não sabe com que público você está trabalhando, com que capacidades e competências você já traz de casa, você vai criar um problema. Você vai dar um certificado para um profissional que não vai ter utilidade. Porque nós já trabalhamos com profissionalismo técnico e de capacitação profissional. E muitas vezes uma capacitação profissional que diz respeito à realidade daquele educando vai ter um impacto social e de trabalho e renda para ele enorme. Mas aí o educador social que quer trabalhar como o educador das políticas sociais e não para a base, que é o alvo, o foco dele, ele não pode ficar preso a políticas. Porque diariamente o DEPEN oferece listas enormes de cursos técnicos e profissionalizantes que não tem nada a ver com o nosso contexto social. E às vezes o nosso público que tem ali, um curso às vezes que eu tive um êxito enorme no Tocantins, com um curso de design de sobrancelha. Nunca na minha vida eu pensei que eu ia empregar tanto egresso do sistema prisional com um curso de design de sobrancelha. Qual o valor que isso é dado dentro de políticas públicas? Então, assim, nós como educadores sociais temos que ter inicialmente responsabilidade social com o nosso público, que é o educando que está dentro do presídio. Deixa eu só te ajudar aí nessa fala da individualização da pena, porque primeiro... Existir essa questão da individualização da pena significa acabar com a vivência coletiva que se tem dentro das prisões. Acho que ela falando de prontuário individualizado, acho que é esse perspectiva. É outro. Não é esse que a letra do pedaço fala. É perigoso. Pessoal, encerrando aqui, nós não temos o material do grupo 1, a lista de assinaturas, o relatório. O professor Roberto aceitou a deixa do Fusato de sistematizar o nosso trabalho hoje. Eu espero então que o professor vai fazer uma sistematização exemplar, professor, porque a partir disso então a gente vai continuar conversando esses 2 dias que nós tivemos juntos aqui hoje com os nossos pares e trabalhando, arregaçando a manga para aquilo que for necessário discutir. A gente terminou, o Roberto vai sistematizar isso e a gente vai socializar depois, né, em rede e tal. E o que a gente faz com isso? Beleza. Eu acho que a gente tem que definir agora, né, o segundo encontro, que dia e onde. Né, nós já temos definido aqui com a FEBAC, com os presidentes de APACs, né, sobre educação, que nós vamos discutir 2 dias, né, sobre essa proposta nossa. Aí vocês vão estar convidados, nós vamos chamar vocês e tudo mais. Né?
Tem alguém que gostaria de falar do encontro? Né? Todo mundo avaliar, demora, mas alguém quer falar? Hã? Alguém gostaria de falar? Quem ficar com vergonha, deixa por escrito. Beleza? Alguém de fora aí? Você quer comer, né? Então vai. Pode falar aí, vai. Pode. Gente, eu sou voluntária do Sábado da Mata de Cachoeiro. Tenho o maior prazer de estar aqui, tá? Conhecer vocês, conhecer as entidades, que eu só conheço mesmo sem funcionamento. Em um ano e meio, mais ou menos, que a gente está na batalha, 15 dias fazer esse serviço voluntário. E aqui só tenho a agradecer, aprendi muito e espero um dia poder botar a boca aqui para vocês irem lá para nós. Beleza, obrigado. Mais alguém? Essa questão de gênero, eu acho que a PAC pode avançar, né? Quem sabe no próximo encontro, as mulheres estarem mais presentes aqui, né? Para a gente poder estar dialogando também de mulher para mulher Marisa, né? Para finalizar, eu acho que ficou evidente para vocês. Vamos lá, gente, vamos ver. Mas eu acho que ficou evidente para vocês o potencial que tem este modelo, né? Possibilita trabalhar a partir daqui várias coisas. Eu acho que a gente deve levar muito a sério essa ideia para o segundo e terceiro encontro, sobretudo de pensar como a partir da infraestrutura, da logística, dos recursos que tem aqui, fortalecendo mais a PAC. Né? Por isso, o nosso empenho, queria muito que o e-mail da Federal daqui, foi embora. Mas eu acho que nós três conversando juntos, a gente conseguiria sistematizar isso daqui, então, de proposta, para levar para esse segundo encontro uma proposta já bem acabada, bem desenhada. E é isso, desejo sucesso para todos vocês e bastante empenho. Mais alguém? Não? Ah, sim, uma palavra só para agradecer. Eu cheguei aqui, né, graças a uma rede, né, de contatos, e agradeço muito, né, a Titi Ailander, Bata, Renan, né, eu conheci o Roberto, todos vocês. Estou, digamos, em um ambiente novo, né, para mim, porque o meu trabalho social, né, é 25 anos de experiência, mas nunca diretamente, né, com pessoas, né, presas, com pessoas, né, em reabilitação social, como costumo dizer, pensando em outras categorias, por assim dizer, de assim, usamos entre nós, né. Eu trabalhei com crianças, adolescentes, com migrantes, com pessoas com deficiência atualmente, né. Embora agora tenha um olhar, né, de gerente, né, sou gerente de uma organização, um papel de administrador, mas quando posso pôr a mão na massa, né, posso observar, analisar, encontrar, continua sendo o que eu gosto mais de fazer. Por isso, um grande agradecimento por essa experiência, por conhecer mais um pedacinho desse mundo social, está rico de experiências, está rico de propostas, está rico de mobilização, né? E espero poder continuar a participar, né, trazendo o que eu posso trazer em termos, né, de gestão, de ajudar na construção de ideias, né, nós trabalhamos muito no monitoramento, na avaliação de projetos, na avaliação de impacto, né, e espero poder, como organização e pessoalmente, continuar a contribuir, começar a contribuir, né, de alguma forma, depois de ter começado esse contato, né? Então, com certeza tem ainda muito mais para aprender. E agradeço de novo pela acolhida, pela comida, pela noite muito tranquila que passei aqui e tudo mais. Muito obrigado.
em nome da FEBAC, também agradeço todos, né, que se deslocaram, né, alguns de muito longe, e obrigada à PAC de Cachoeiro e as outras APACs representadas aqui. E eu saio daqui feliz, aliviada, né, por uma parte, né, que aumentou, acendeu a luz da esperança, né, numa discussão que a gente vem fazendo há 4 anos, né, e então acendeu a luz da esperança. Obrigada a vocês, né, pesquisadores, que acima de tudo, né, está com o coração totalmente aberto, voltado assim, para essa causa, né, se apaixonou, já são apaquianos, né, de coração, e agora mais do que nunca ajudar a gente nesse desafio aí que é a educação social. Thaís, minha parceira de todas as horas, o Fusato, agradeço mesmo, e que vocês tenham um bom retorno, que Deus proteja, e vamos continuar juntos nessa missão. Mas ok? Não, então vou fechar, né? Está fechado o segundo encontro. Primeiro, né, terminado o seu primeiro encontro. Queria agradecer a vocês muito, tá? De poder participar, partilhar com vocês as nossas experiências. Né, que vocês continuem fazendo alguma coisa nesse mundo, né, para as pessoas, que eu acho que é muito importante. Tenha um coração aberto, grande, como o meu do meu tamanho, tá? Então, por isso que a gente faz umas coisas boas. Então, eu quero ter muita gratidão, sou grato, muito obrigado. Que Deus abençoe, desculpe alguma coisa. E estamos juntos e encontraremos por aí nas lutas, tá bem? E um beijo no coração de cada um. Obrigado.